Gente, agora, vejam só. Nós vamos para o predicado verbo nominal. Prestem muita atenção. Por quê? Porque quando eu falo verbo, é predicado verbal. Quando eu tampo o verbo, é predicado nominal. Isto quer dizer que todo predicado verbo nominal, ele tem duas coisas. Ele tem o verbo significativo e predicativo. Entenderam? Então, vamos ver. Sempre o primeiro passo é achar o verbo. Segundo passo, identificar a DNP do verbo. Por quê? Porque a DNP do verbo vai garantir eu não errar quem é o sujeito. Então, eu vou poder achar o sujeito com segurança. Terceiro passo, vou ler o sujeito, o verbo e o resto da oração. Está confirmado o sujeito? Sim ou não? Se não estiver confirmado, você descobre quem é o verdadeiro sujeito. A partir do momento que o sujeito está identificado, você vai verificar se o verbo é significativo. O que quer dizer verbo significativo? Não está na lista do CEFPACT. Quem é o CEFPACT? Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, andar, continuar e tornar-se. E, além de não estar na lista, ele não pode perder o significado. Aí eu tenho certeza de que o verbo é significativo. Se eu tenho o sujeito e o verbo significativo, eu preciso verificar se há predicativo do sujeito, que é um dos predicativos do predicado nominal. Então, eu vou ler o sujeito, o verbo significativo e ver se há objeto direto ou predicativo do objeto ou predicativo do sujeito. Todo predicado do verbo nominal tem que ter isso. Ou ele vai ter verbo significativo e predicativo do sujeito, ou ele precisa ter verbo significativo, objeto direto e predicativo do objeto direto ou o predicativo do sujeito. Se não aparece predicativo, ele não pode ser verbo nominal. Ele vai parar no predicado verbal, que foi o assunto dos vídeos anteriores. Então, você vai ver um exemplo para poder entender o que eu acabei de falar. Ana entrou animada na sala. Primeiro passo, achar o verbo. Entrou. Já vi um U. Esse U já me diz, olhe se tem O antes. Tem. Por quê? Toda vez que aparece ou, pode ser eu ou pode ser ele. Tem jeito de falar eu entrou? Não. Então é ele entrou. Mas se eu disser ele entrou animado na sala, ele entrou animada na sala, sumiu a Ana. Então Ana é o verdadeiro sujeito. Entrar está na lista do CEFPACT? Não. Perdeu o significado de entrar? Não. Então eu vou fazer a pergunta. Ela entrou onde? Na sala. Adjunto adverbial. Mas aqui eu posso perguntar, ela entrou como? Animada. Lembrem-se, toda vez que eu faço a pergunta como, se a resposta está no feminino, ele já me disse, não sou advérbio, eu sou adjetivo ou palavra adjetivada. Então, esse animada é adjetivo e está falando como a Ana está. Então, quer dizer que aqui tem um verbo de ligação escondido. Ana entrou na sala e Ana estava animada. Eram duas orações, mas eu fiz uma oração só. Toda vez que aparecer predicado verbo nominal, está dizendo, havia duas orações e nós transformamos em uma só. Por isso, Ana entrou animada na sala, Ana entrou e estava animada. Por isso, entrar é verbo significativo e animada, que está falando do sujeito,
é predicativo do sujeito. Então, observe, se há verbo significativo e predicativo do sujeito, o predicado é verbo nominal. O que eu elimino? Apenas o sujeito. Toda a informação sobre a Ana vira predicado do verbo nominal. Por quê? Porque tem as duas coisas, verbo significativo e predicativo do sujeito. E olha o exemplo. Ele achou seu trabalho maravilhoso. Primeiro passo, achar o verbo. Achou. De novo, tem o U perto do O. Mas ninguém vai falar eu achou. Então, esse U também caracteriza a terceira pessoa. Quando é terceira pessoa, tem 6 possibilidades. A primeira tentativa não é ele? Já está aqui. Ele achou seu trabalho maravilhoso. Então, ele é sujeito simples. Achar está na lista do CEF-PACT. Então, eu posso fazer pergunta. Ele achou o quê? Seu trabalho maravilhoso. Objeto direto. Mas, no objeto direto, existe um adjetivo falando do substantivo trabalho. Toda vez que no objeto direto aparecer um adjetivo falando do objeto direto, o que você tem que fazer? Passar a frase para a voz passiva analítica. Quando você passa para a voz passiva analítica, se esse adjetivo se separar do trabalho, do substantivo, ele está me dizendo, eu não sou adjunta de nominal, eu sou predicativo. Então, vejam bem, você vai dizer, seu trabalho maravilhoso foi achado por ele, ou seu trabalho foi achado maravilhoso por ele. Você fala separando. Então, já me disse, eu sou predicativo do objeto. E uma segunda opção, transforme o objeto direto trabalho no pronome oblíquo o. Se o adjetivo falar do pronome oblíquo, também prova que é predicativo do objeto. Então, eu vou dizer, ele o achou maravilhoso. Você não vai falar, ele o achou, ponto final. Eu preciso do adjetivo para clarificar esse trabalho. Por isso, ele é predicativo do objeto, o verbo é significativo, tem predicativo, o predicado tem que ser obrigatoriamente predicado verbo nominal. Não se aflijam, vai ter aula só para explicar predicativo do sujeito e para explicar predicativo do objeto, ok? Até o próximo vídeo.